Não, botar, ao invés de dizer não teremos aula, de botar outra coisa, que é todos. Não, não. Não. Qual foi a medalha Fields que fez no passado? Não, Mumford é M-U-M-F-O-R-D. Termina igual, os dois terminam igual o carro. Mas esse é um Mumford. Mumford e Mumford. Esse é o Mumford. Assim, na verdade eu estou recomendando essa palestra porque ela tem a ver com as coisas do curso, com as coisas dos sistemas de partículas que a gente vai falar. Ela vai ser, eu acho que mais avançada do que as coisas que a gente deve ver aqui, mas vai ser interessante, né? Então isso vai ser assinalado no site do curso em breve. Bom, vocês que estão aqui todos devem ter visto os dias que não tem aula no site do curso, ou então algum colega contou para vocês. Continuem acompanhando a tabelinha lá. Ela não deve mudar muito ao longo do período, mas de qualquer maneira eu já assinalei lá todos os dias que eu vou estar fora, que por algum motivo a gente não vai ter aula, e todos os dias que a gente vai ter aula também estão lá. Então é bom todo mundo ficar de olho, né? Bom, vou lembrar para vocês, a gente está fazendo o processo de ramificação. E, resumindo, está faltando considerar o caso supercrítico, né? O que é isso? Você tem aquelas... que tem aquele conjunto em asterisco, que são as sequências de números inteiros, né? Números naturais. Então começa com um cara que tem um rótulo que é sequência vazia, depois ele tem filho 0, 1, 2, 3. Aqui tem o 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 2, 0. Aí o 0, 2 de repente tem 3 filhos, 0, 2, 0, 0, 2, 1, 0, 2, 2. Bom, botar 3, pronto. E a gente convencionou o seguinte, que para saber quantos caras esse cara aqui tem, quantos filhos, né? Quantos filhos esse aqui tem, a gente disse, esse cara aqui vai ter N0 filhos, N0 não, N vazio filhos, né? Sequência vazia aqui. Aqui sim a gente tem N0. E aí esse aqui, por exemplo, tem um número de filhos que é a variável aleatória N02. E essas variáveis, lembrando, elas são I e D. A probabilidade delas serem maior do que 0 é maior do que 0. E tem um valor esperado. Bom, N seria uma dessas qualquer, que é um mu, que vai pertencer a 0 mais infinito excluído. Eu não vou falar o que acontece no caso mais infinito. E aí o teorema, então, é que se mu é menor ou igual a 1, essa é a parte que a gente já provou, né? A probabilidade de a população durar para sempre, bom, população infinita, é 0. Se mu é maior do que 1, a probabilidade da população ser infinita é maior do que 0. E a gente já demonstrou a primeira parte, né? Lembrando, né? O ponto principal é a gente falar, tinha essa variável aleatória que a gente já estudou, que é a cardinalidade do conjunto dos caras, das sequências de comprimento N com A nascendo, né? E a gente provou que a probabilidade de população infinita é igual à probabilidade do Gn ser maior do que 0 para todo N. Quer dizer que para a população explodir é porque tem gente em todas as gerações, né? Então tá. E aí, a gente viu que Gn sobre mu elevado a n é martingale, com alguma sigma álgebra uma filtração, que eu não vou dizer qual é. E disso a gente tirou as propriedades que a gente queria, né? Quer dizer, uma delas é o fato de que a esperança é mu elevado a n. E aí, no caso mu menor do que 1, isso já resolveu o problema, porque essa esperança vai para 0 e vai para 0 bem depressa.
Então, não pode ser verdade que a população fica positiva para sempre. No caso n igual no caso mu igual a 1, a gente usou aquela ideia, o martingale, então converge para o valor inteiro. Esse valor não pode ser diferente de zero, que convergir para o inteiro significa que você chega no inteiro e fica lá para sempre, e a gente mostrou que você não pode ficar num valor diferente de zero para sempre. E aí agora tem o caso mu maior do que 1. E eu já dei mais ou menos a ideia que eu fiz um desenho, né, que era aquele desenho de uma coisa que não é exatamente o que a gente tem aqui, mas que era o desenho de um passeio aleatório que tem média, né, em que os passos, aqui então tem Sn, que é igual a soma de igual a 1, tem nxi, onde a média do xi é maior do que zero. Né? Os caras são IDs e tal. Pensando no passeio aleatório, ou seja, soma de variáveis aleatórias independentes, identicamente distribuídas, com média maior do que zero. Aí eu argumentei para vocês o seguinte, pela lei dos grandes números, vamos chamar essa média de alfa aqui, a gente sabe que Sn sobre n converge a alfa, que é maior do que zero. Com n vai para infinito. O que isso significa? Significa, em particular, que esse passeio tem a tendência a ir para cima. Então, a gente consegue mostrar com isso que com probabilidade 1, bom, ou melhor dizendo aqui, a gente consegue mostrar com isso que a probabilidade de existir um n, tal que Sn sobre n, é maior do que menos L para todo n, desculpa, existiu um L, que eu estou falando. Não, tá bom, deixa eu botar aqui isso. Isso não foi uma prova que eu dei, né, mas foi um argumento meio que poderia a gente precisar, de fato a gente vai fazer alguma coisa parecida aqui agora. Probabilidade de Sn sobre n é maior do que... Oh, perdão. Probabilidade de Sn maior do que menos L para todo n, essa probabilidade aqui vai a 1 quando n vai a infinito. Esse é o teorema que podia estar no curso de probabilidade 1 de vocês. Como é que você prova esse teorema? Como é que é o... Bom, a gente sabe que Sn sobre n, com probabilidade arbitrariamente próxima de 1, vai ser maior do que, por exemplo, alfa sobre 2 vezes n para todo n grande. Então, a gente só precisa saber o que acontece no início do processo. Bom, tá, eu não vou provar esse teorema porque a gente vai provar alguma coisa muito parecida aqui no contexto. Não, desculpa, quando L vai para o infinito. Eu quero dizer, você vai abaixando isso aqui, né? A sua probabilidade de chegar a esse nível algum dia vai para zero, porque o passeio tem um viés para cima. E aí eu argumentei com vocês que, na verdade, isso significa que esse passeio tem uma probabilidade positiva se ele começa, ao invés de você começar de zero, você começa, por exemplo, de L, aí você tem a mesma figura, né? Supondo que você tenha usado a mesma ideia. Isso significa que o passeio ele tem uma chance de nunca chegar em zero. Ele tem uma chance positiva de nunca chegar em zero. E o que isso nos ajuda? Bom, aí eu afirmo para você que, na verdade, mesmo que você, ao invés de começar de L, comece de 1, o passeio tem uma chance positiva de nunca chegar em zero. Você pode dizer, você pode dar sorte, nos primeiros passos você sempre subir, até você chegar à altura L. A partir daqui, você tem uma probabilidade positiva de nunca descer, ou de nunca descer mais do que L passos. Então, você consegue, com isso, provar que, bom, se ao invés de começar o passeio aleatório de zero, como está aqui, você botar um 1, assim, né? Vamos dizer, a probabilidade de Sn, desse Sn aqui, ser maior do que zero para todo n, isso aqui é positivo. Isso tudo eu estou argumentando corrido, para dar uma ideia. Estou simplesmente dizendo um fato que, se vocês nunca viram, é bom guardar, porque ele ou variantes dele aparecem em vários contextos. Que é que se você tem um passeio aleatório com viés para cima, com passos independentes, né, como a gente está fazendo, ele tem uma probabilidade positiva, e vamos dizer que ele começa de 1, né, de novo, dizendo como eu estou falando ali, ele tem uma probabilidade positiva de nunca passar pelo zero, sob condições bem comportadas no passeio. Né? Então, isso aqui é o primeiro momento finito, essas coisas. Aí tá bom. O que isso nos importa? Eu já dei uma ideia do que importa, que é o GN, em algum sentido, ele tem um viés para cima maior do que o passeio aleatório. Quer dizer, aquele passeio aleatório está dizendo o seguinte, a cada passo você soma alguma coisa que na média é positiva, então você tende a ir para cima.
No GN, a cada passo você multiplica por um fator que normalmente é positivo. Então você tende a ir para cima exponencialmente rápido, né? E aí você pode fazer uma prova de que o GN tem uma chance positiva de não chegar a zero, que copia essa, usando essa ideia que a cada passo você tem uma probabilidade grande de aumentar o valor de GN. Então, tudo isso é bem razoável de se fazer, é bem possível. Mas eu vou fazer uma outra prova que é muito parecida com a prova que a gente vai usar para o grafo aleatório depois, que era o nosso objetivo original, né? Então, eu vou fazer uma prova que vai ser mais útil para a gente no futuro. E a prova ela vai achar um passeio aleatório aqui dentro, parecido com aquele que eu desenhei ali. E ela é baseada numa ideia de algoritmos, na verdade. A ideia tem um nome. O que é busca em profundidade? Bom, a palavra busca não importa muito pra gente o que ela é. Eu vou tentar copiar aquela árvore ali sem botar os nomes dos caras. Aí tem 2 aqui e 1 aqui. Mas vamos pensar simplesmente num sujeito que vai passear por essa árvore aqui. Ele quer garantir que viu todos os... A gente quer criar um método sistemático que permite que um sujeito que começa de um certo vértice da árvore percorra todos os vértices, sem se esquecer de nenhum deles. E a gente está imaginando que a gente tem uma árvore assim, né, que tem uma raiz, tem uma direção natural para baixo aqui. Não é meio estranha essa convenção de que a raiz está embaixo da árvore, né? Está em cima da árvore, quer dizer, mas... Enfim, a gente está imaginando que essa árvore está plantada no Japão, talvez. Então, uma maneira que você pode dizer, né, para esse cara, uma tática que esse cara pode usar para garantir que ele vai visitar tudo é o seguinte. Bom, você começa daqui, né? A regra que ele vai seguir, a regra sistemática que ele vai seguir ele vai, a cada passo, ele vai procurar andar para baixo, visitando vértices novos para baixo. Então, ele vai andar para baixo aqui, esse aqui é o lugar 1 dele, esse é o 2. No passo seguinte, ele vai para baixo de novo, 3. Agora, ele chegou a um lugar, ele não tem mais como ir para baixo aqui, né? O que ele vai fazer? Ele vai subir e aí vai procurar descer de novo aqui. Vai procurar a primeira alternativa que ele tem para descer, né? Então, ele vai vir para cá de novo, esse é o 4, e vai vir aqui, vai descer 5. Né? Ele não vai visitar de novo, porque ele já visitou, ele vai descer para um lugar novo. Aí agora ele acabou aqui também, não tem que explorar para baixo, ele vai subir, aqui é o 6 também, e aí ele vem para o 7. E aí ele vai fazer esse aí de volta várias vezes, né? 8, 9, 10, 11, 12, 13, aqui tem uma vírgula, né? Que ele está visitando várias vezes a mesma coisa. Aí vai vir aqui 14, 15. Agora ele acabou de explorar aqui, né? Aqui ele não tem mais o que ver embaixo. Então ele vai subir. Agora tem aqui o 16. Aqui também não tem mais o que explorar embaixo. Então ele vai subir para o 17. E aí começa a explorar esse pedaço da árvore. 18, aí 19. Pensando em faltar espaço no desenho, né? Vou parar de fazer isso aqui. 20, 21, 22, 23. Aí ele vai descer por aqui, né? 24, 25, 26, 27. Isso é busca em profundidade. Bom, o que é busca em profundidade? Dizer que se você está num... Bom, a gente está usando essa ideia de pai e filho, né? Se você está num... vai ter o seu processo, né? Vamos escrever isso no tempo aqui. Você vai ter uma sequência de conjuntos da árvore que corresponde às coisas que você já visitou. Tá certo? Então, você vai ter... Bom, primeiro eu quero falar disso informalmente, né? Você começa, o primeiro cara é a raiz da árvore, que a gente vai usar essa convenção que tem esse nome aqui.
Isso daqui eu vou chamar de o explorado no passo 1. Agora a gente vai olhar para o conjunto dos vértices, como é que a gente fala mesmo? Tem um nome para eles. Os abertos. Um vértice é aberto, por definição, se ele tem filhos não visitados. Bom, mas eu ainda não estou querendo falar disso muito formalmente. E, na verdade, a gente vai ver que aqui a gente não tem só um vértice, a gente tem uma lista ordenada de vértices, um vetor, que vai aumentar e diminuir de tamanho. E aí, em cada tempo, então, a gente vai ter a lista das coisas que a gente já viu e a lista das coisas que a gente ainda tem que explorar. Ou seja, que um cara está nessa lista aqui, que ele está em aberto, significa que tem filhos dele que não foram explorados. Então, vamos... como é que é? Isso aqui é a inicialização, né? Estou querendo descrever de propósito. Vou botar E0 a 0, acho que vai ficar mais bonitinho. Eu estou descrevendo de propósito as coisas em termos algorítmicos. Até porque essa linguagem algorítmica é muito influente na teoria de grafos aleatórios. Então, vamos imaginar que, num certo momento, a gente tem um ET, que é o conjunto de vértices que já foram explorar, que estão... Como é que se diz? Isso. Aqui estão... conjunto de vértices explorados, com um certo número de vértices aqui, e o AT é o conjunto... um conjunto assim, uma lista ordenada de vértices. E aí, como é que a gente faz para agora... Isso aqui diria o seguinte, esses aqui são os vértices que você já viu ao longo da sua trajetória até o tempo t. E esses aqui são os vértices que ainda tenho que explorar, né, que ainda tem filhos não visitados. Agora, como é que a gente vai fazer... Agora, o que a gente vai fazer nesse passo? A gente vai dizer o seguinte... A gente vai fazer a seguinte pergunta. AK. Quem é AK? É o último cara aqui. Primeiro tome... Vamos dizer o seguinte. A gente vai fazer... Tome um AK mais 1... que é um filho não explorado de AK. E agora a gente vai pegar a lista. Um filho não explorado de AK, ou seja, um AK mais 1. O que a gente quer exatamente do AK mais 1? A gente quer que ele pertença ao conjunto de vértices da sua árvore lá. Eu vou chamar assim, vértices da árvore. Ou melhor dizendo, vou botar aqui, que a gente não quer todos os vértices. A gente quer os filhos de AK menos o conjunto E de T, dos que já foram explorados. E aí agora eu vou dizer o seguinte, eu vou adicionar esse vértice, ele é novo, né? Ele não estava nesse conjunto. Eu vou adicioná-lo ao conjunto de vértices que eu já vi. Cadê? V1, VR, AK mais 1. E eu vou adicioná-lo também ao final daquela lista que eu tenho ali. De caras ainda a explorar aqui. Exceto que eu tenho que dizer o que acontece se
os filhos todos desse cara já foram explorados. Bom, depois eu vou fazer no desenho isso aqui, como está acontecendo, a gente vai ver o que é isso aqui que eu estou dizendo, tá? Bom, então eu vou dizer o seguinte, se AK não tem filhos, bom, se eu dizer aqui, se filhos de AK estão contidos no conjunto já explorado, a gente bota o ET mais 1 igual ao ET, e o AT mais 1, a gente remove o AK da lista. E aí, bom, para ficar bonitinho, a gente diz, se não, tome o AK mais 1, que é filho não explorado de AK. E aí você vai dizer que, então, agora esse cara eu já vi, botei na lista... acho que a palavra explorada aqui não está legal. Seria melhor dizer aqui, esses aqui são os caras que você já viu, já passou por eles. E esses aqui são os caras que estão em aberto, que você ainda tem alguma coisa a investigar a respeito da descendência deles. Então aqui, quando você chega nessa situação que os filhos todos já foram vistos, é porque você não tem nada mais a explorar, então você retira esse cara da lista, né, da lista em aberto. Né? E quando você ainda tem coisas a explorar, você segue naquela direção. Vamos tentar entender o que isso está dizendo, seguindo o exemplo aqui. Tá, e aí tem também a condição de parada do algoritmo, que é pare quando a lista for vazia, não tiver mais nada em aberto. Eu estou usando esse símbolo mesmo de uma forma meio grosseira, né? Mas o que é, se você quiser mesmo uma definição formal, você vai dizer que o ET é um subconjunto do conjunto de vértices da árvore, e o AT pertence, ou ele é vazia, uma lista vazia, ou ele pertence a essa união aqui de vetores de comprimento I formado pelos vértices da árvore. Vamos ver se está claro isso que a gente está falando aqui. Bom, acho que não, né? Mas eu vou continuar mesmo assim. Eu quero fazer o exemplo, né? Quero ver como é que acontece esse algoritmo num exemplo aqui. Então vou apagar, vou usar exatamente essa árvore, mas eu estou apagando, não sei porquê. Tá vendo? Isso aqui dói de pensar que o curso fica gravado, são esses momentos. Assim. Mas vejamos, vou tentar fazer a mesma árvore de novo. Vou botar mais para cá, para que eu... A gente vai ver que o processo que a gente vai ter, né, como vai crescer esse conjunto explorado, vai parecer muito com o que a gente desenhou aqui, exceto que quando você voltar para o mesmo lugar, você não vai contar isso 2 vezes. Né? Aqui eu contei, eu passei 4 vezes por esse vértice, 4 vezes por esse. Né? Aliás, essa é uma pergunta interessante. Quantas vezes... Olha só, pega um cara aqui qualquer na árvore, né, nesse desenho que eu fiz, quantas vezes você passa por ele? Vamos ver se é claro isso. É o número de filhos mais 1, né? Aqui você começa, né? Aqui, então você pega um filho, aí vai acabar de explorar, aí você vai voltar, pegar o próximo filho, acabar de explorar, você vai voltar, vai pegar o próximo filho, vai voltar. E aí acabou. Então é sempre o número de filhos mais 1, né? O número de vezes que você passa se você fizer esse traçado aí do caminho que o sujeito faz. Agora a gente vai usar essa outra descrição aqui, que é mais formal e a gente não vai contar 2 vezes a mesma coisa, como eu já disse, está faltando um carinha aqui. Agora tem 2 aqui e 1 aqui. Deixa eu dar os nomes. Bom, os nomes já estavam dados, eu apaguei, enfim, fazer o quê? E agora vamos ver como é que evoluem esses conjuntos no tempo, pelo menos por algum tempo. Tá certo? Bom, E0 é só aquele cara lá do início e A0 é a lista que só tem cara lá do início. Vamos usar a seguinte convenção. Toda vez tem essa operação que é pegue um filho não explorado, né?
Não disse qual filho não explorado você vai pegar. A gente vai sempre pegar o filho mais velho, né? O que nasceu primeiro, ou seja, o que tem... No caso aqui, o filho mais velho é o 0, depois vem o 1, depois vem o 2. Aqui é 0, 0, 0, 1, 0, 2. A gente vai pegar nessa ordem que está... Oi? É que isso aqui era para ser uma coisa diferente de 0, que na verdade era para ser tipo a sequência vazia. A melhor maneira de desenhar isso seria não desenhar, deixar uma sequência que não tem elemento nenhum. E aí, tá bom, não sei, eu vou botar um outro nome então para ela, que talvez dê a ideia de que tem um caractere em branco aqui. Assim, tem algo estranho de você escrever a sequência vazia, né? Assim, é como, sei lá, baterem na porta do seu apartamento e você dizer que não tem ninguém em casa. Assim, tem uma coisa contraditória em você escrever uma coisa que não tem caractere nenhum. Né? Mas vamos adotar algum símbolo e conformar com ele. Nos conformar com ele. Tá certo. Então, olha só. A gente vai começar com um cara aqui que é o vazio. Como é que vai ser o conjunto E1? Bom, primeiro vamos lá. Vamos executar o algoritmo, né? Se o conjunto de filhos... O AK, no caso, é esse cara aqui. É o único elemento que a gente tem para ver. Aí a gente tem que fazer aquela pergunta que está lá. O conjunto de filhos do A0 já está todo aqui dentro? Vamos lá. Primeira pergunta. O conjunto de filhos desse sujeito aqui, são esses três aqui, né? Ele está todo dentro do conjunto já visto? Não, de fato não tem ninguém no conjunto já visto. Ótimo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um dos filhos. Aqui vamos dizer, o filho 0 não visto. Começa já com esse cara. Tá? A gente começa o algoritmo assim, né? Então, o E1 vai ter esse cara e o 0. A lista A1 vai ter esse cara e o 0 também. Aqui é muito importante que tenha uma ordem, tá certo? Porque o nosso algoritmo ele diz não é para pegar qualquer cara aqui, é para pegar o último. Tá certo? Então, como é que é pegar... Agora, então, a gente vai ver aqui. Esse cara aqui ele tem filhos que não foram vistos, o 0? Bom, quem foi visto até agora? Só o topo da árvore e o próprio 0, né? Nenhum filho dele foi visto. O que é aquele parênteses ali do lado de 0? Isso aqui quer dizer que é um vetor de comprimento 1. Aqui? Não, só um comentário. Estou dizendo, é o filho 0. Esse cara, a gente tem que checar aquela condição, né? Se fosse fazer um algoritmo, a gente ia dizer if esse conjunto não está contido nesse, faz uma coisa, else, blá, blá, blá. Então, aqui eu estou dizendo que, como ele tem um filho que não foi visto, eu caio na segunda condição lá. Que é o que fazer quando eu tenho um filho não visto, eu pego esse cara, pego o primeiro deles, boto no conjunto do que já foi visto e acrescento a lista de coisas a explorar, aqui das coisas em aberto. Ali eu disse um filho que não... eu disse um filho, vou botar aqui, o filho mais velho não explorado. Aqui, basicamente, assim, você pode substituir isso por dizer, você tem uma ordem prévia nos vértices, né? Uma ordenação dos vértices, e você pega o menor deles. Então, vou botar aqui o menor, ou maior, ou mais velho. Aqui a gente está fazendo tudo com árvore, mas a gente vai ver depois que essencialmente a mesma coisa funciona para grafo. Agora, o que eu tenho que fazer para prosseguir? Primeiro eu tenho que perguntar se o 0, esse sujeito aqui, ele tem filhos que ainda não foram vistos. Isso é verdade ou mentira? Ele tem 3 filhos que ainda não foram vistos, né? Nenhum dos filhos dele foi visto. Então, filho... Vou pegar o filho aqui 0, 0, não visto. Então, vou acrescentar agora. No passo 2, eu vou acrescentar. Já vi 3 coisas. A 2 vai ser a lista que vai ter o carinha, o 0 e o 0, 0. Agora vai acontecer alguma coisa interessante. Agora vai ser a primeira vez que a gente não vai crescer a lista de coisas a explorar. A gente vai perguntar... O 0, 0 tem filhos que não foram explorados? Não, de fato ele não tem filho nenhum, né? Então tá bom. Então qual é a regra? Quando o cara... se os filhos dele já estão todos explorados, a gente mantém a lista de quem foi explorado e só retira esse último cara da lista, né?
que isso significa? É aquela operação de voltar para cá, que a gente fez naquele traçado. Certo? Então, a gente está... Então, a gente vai ter o E3, vai continuar a mesma coisa. O A3 vai ter um elemento a menos, né? O que eu disse? Eu disse que esse sujeito aqui, ele estava em aberto, não está mais, eu sei que ele não tem filho, acabou. Acabei com ele. Bom, o 01, agora você vai ter um passo em que você vai acrescentar o 01, né? Eu vou escrever direto aqui, que é o primeiro filho que ainda não foi explorado, né? O primeiro filho do 0 aqui. Você volta de novo. O 0 tem filhos que não foram explorados? Bom, ele tem um filho que foi. Tem 2 outros que não foram. O 01 e o 02. Ele está aqui em cima. Esse é o conjunto dos explorados. Tá certo? E é por isso que eu estou querendo fazer esse exemplo para a gente ver que tudo funciona, justamente. Né? Não é tão trivial assim você ver essas coisas funcionando. 0, 0, 0, o 0, 1. E agora eu botei o A4 na pilha para ser explorado. Bom, pilha tem um significado técnico que não me convém esclarecer agora. Agora vamos ver, o E5 o E5 e o A5 vão ser parecidos com aqui. Eu cheguei num cara que não tem filhos a explorar, né? Então eu vou voltar. A5 vai ser aqui 0 e aí vai acabar. Eu tirei esse cara porque eu tentei explorar mais, ver se ele tinha filhos não explorados. Ele não tinha, então tirei. Oi? Isso, obrigado. Não era para tirar daqui. Isso foi exatamente o comentário do Conrado. Então, é importante a gente manter em mente. Agora a gente vai ter o E6, né? Agora a gente voltou de novo para o 0 e perguntou, ele tem filhos não explorados? Estou esperando a resposta. O Jefferson não pode, porque ele faz doutorado em computação, não pode falar essas coisas. Então, vamos lá. Vamos acrescentar. O filho é 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2. Agora eu vou ter mais coisa para explorar, né? Embaixo desse cara aí. Vou ter. Aí eu pergunto, 02 tem cara de explorar? Agora, deixa eu falar ao invés de escrever o que vai acontecer, né? Esse cara tem filhos a explorar? Tem. Por exemplo, esse. Aí eu acrescento essa lista dos explorados e deixo ele em aberto, né, também. Aí eu vou explorar... esse cara tem filhos a explorar? Não. Então eu vou ter que voltar para cá. Aí eu vou repetir isso para cada filho, né? Então vai ser... É 7, é 8, é 9, é 10, é 11, é 12, é 13, é 14. Não é 14? Eu vou estar nessa situação aqui, que eu vou ter explorado já e aí eu quero, quer dizer, o que eu estou querendo que apareça? Eu estou querendo que apareça isso aqui. Eu vou ter voltado, vou ter explorado todos os filhos e vou ter voltado lá para o 02. E aí nesse momento eu vou fazer de novo a pergunta fatídica. O 02 tem filhos a explorar? Obrigado. Isso. Vocês estão vendo como é difícil esse negócio de algoritmo, né? Para isso que tem computador. E aí você faz a pergunta fatídica. O 02 tem filhos a explorar? Não tem mais, né? Você já viu todo mundo aqui. Então agora ele sai desse negócio. Bom, desculpa, no A15, né? O E15 é igual ao E14. O A15 é igual a isso, 0, 02, 0, perdão. E aí a gente vai ver o que acontece agora. A gente está aqui e está perguntando, esse cara ainda tem filhos a explorar? Não, né? Então a gente vai voltar para a raiz da árvore. O E16 também é igual a isso. O A16 é a raiz. Aí a gente vai começar, desse momento que a gente volta aqui, a gente vai descer por esse pedaço da árvore e depois por esse, né?
Mas então, quer dizer, deixa eu chamar a atenção para alguns pontos aqui que são importantes, que vão aparecer depois. O primeiro deles é o seguinte. A gente botou uma condição aqui que para você tira da pilha aqui, né, você tira dessa lista aqui, do final dessa lista ordenada aqui, os vértices que não têm mais filhos a explorar. E eu quero dizer o seguinte, eu acho que isso está claro na figura. Se eu não tenho mais filhos a explorar, eu também não tenho mais netos, nem bisnetos, nem tataranetos para explorar. O que eu quero dizer com isso? Se chegou o momento de eu tirar esse cara da pilha lá, porque esse cara já teve os filhos dele explorados, é porque não só os filhos foram explorados, mas todo mundo abaixo dele na árvore foi explorado. Tá certo? E isso bom, isso é verdade em qualquer lugar aqui. Em particular, esse cara aqui vai ser o último cara que eu vou tirar. Ele só vou poder tirá-lo quando eu tiver explorado todos os filhos, mas eu já vou ter explorado todos os netos, todos os bisnetos e tal. A segunda coisa é que meu algoritmo ele nunca vai me fazer acrescentar 2 vezes o mesmo vértice à lista aqui. E isso é importante para dizer que corresponde à mesma figura que a gente fez. Por que ele não vai fazer? Porque a regra é que aqui você nota que o conjunto ET, ele só muda, né? Se você não tem filhos a explorar, você não muda. Toda vez que você acrescenta um vértice ao ET, né, para passar do ET para o ET mais 1, é porque ele não estava no ET. Quer dizer, você não tenta acrescentar 2 vezes a mesma coisa aqui. Então, o que esse processo faz? Nesse caso particular, quando a gente tem esses rótulos para a árvore aqui, esses rótulos não são em vão, né? Esses rótulos eles nos dizem exatamente a ordem que a gente vai acrescentar os vértices. Eles dizem o seguinte, olha só. Se você vai vendo como a lista vai sendo formada, né? O primeiro cara a ser acrescentado é o cara que você começa, é o vazio. Depois você vai acrescentar todo mundo que tem 0. E dentro de quem tem 0, tem precedência quem tem 0, 0. Né? 0, 1, 0, 2. E dentro de quem tem 0, 2, tem precedência quem tem 0. E depois vem o 0, 2, 1, 0, 2, 2, 0, 2, 3. Então isso aqui está nos dizendo... na verdade, os rótulos eles já meio que dão a ordem que a gente vai ver tudo aí. Bom, e a mesma coisa, aí você continua. Depois de todo mundo que tem 0, você vai vir para quem tem 1. E aí, depois do 1, vai ser 1, 0, 1, 1. Então, você podia dizer que você está definindo uma ordem nessas sequências aqui de naturais, em que a sequência que começa com 0 vem antes de todas as sequências que começam com outros números, né? A sequência vazia vem antes de todo mundo, a sequência que começa com 0 vem antes de todas as sequências que começam com 1, começa com 2, blá. E dentro das que começam com 0, começa com 0, 0, vem antes e tal. Certo? Então, é uma espécie de ordem lexicográfica, se você pensar que, por exemplo, essa aqui é uma sequência em que você tem infinitos espaços vazios. Essa tem 0 e tem espaços vazios depois. É assim. Então, a ordem lexicográfica aqui é que vazio é o caractere mais que vem antes do 0, né? Depois do vazio vem um 0, depois vem 1, depois vem um 2. Então, você começa comparando a primeira letra, ou o primeiro número, se eu preferir, sendo que o vazio tem precedência. Para desempatar, você vai para a segunda, para desempatar, você vai para a terceira e por aí vai. Tá, então, esses rótulos têm muito a ver com essa busca em profundidade aqui. A gente vai fazer busca em profundidade em árvores não rotuladas ou em grafos também, vai ver que dá mais ou menos no mesmo. Bom, por que eu estou fazendo isso tudo aqui? Essa é uma boa pergunta. E a aula vai terminar daqui a pouquinho, na verdade, a aula de hoje. Por causa de um imprevisto na minha casa, vou ter que levar um dos meus filhos ao médico, mas isso não é no departamento de vocês, então talvez eu devesse desfalar o que eu acabei de falar, mas isso é impossível porque a aula está sendo gravada. Tá, bom, deixa eu dizer qual é a mensagem aqui. A mensagem a gente vai fazer vai seguir a busca em profundidade, mas para a gente a árvore vai começar como algo completamente misterioso, no sentido... A nossa árvore, gerada pelo processo de ramificação, no início a gente nem sabe quantos filhos esse cara tem. Talvez ele não tenha nenhum, né? Então a gente vai olhar, a gente vai fazer a busca em profundidade, pensando que a gente chegou aqui na raiz da árvore e a gente não tem ideia do que vai encontrar pela frente. O que acontece? A gente vai chegar aqui e a gente vai fazer a pergunta de qual é o valor do número de filhos desse cara. E a gente vai receber uma resposta. Aí a gente vai começar a busca em profundidade, né? A gente rotula os filhos, se quiser, vem para cá, e aí vai perguntar quantos filhos esse cara tem. N0, vamos dizer que a gente está
Bom, vamos dizer que tem 2 filhos aqui. Aí a gente vai chegar nesse cara, o 0, 0, e vai perguntar quantos filhos ele tem. E isso vai nos dar uma resposta que talvez seja 0, vamos dizer. Aí a nossa busca em profundidade volta para cá, pergunta, tem filhos a se explorar? Tem, vem para cá, e a gente pergunta quantos filhos esse cara tem. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, cada vez que a gente, na busca em profundidade, adicionar um vértice como visto, isso vai significar que a gente está perguntando quantos filhos ele tem. Tá certo? Cada vez que você adiciona um vértice ao conjunto de vértices vistos, você está perguntando quantos filhos ele tem. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, imagina que eu já construí esse pedaço da árvore, esse cara tem 2 filhos aqui. E aí, bom, ainda não perguntei quantos filhos eles têm, tá certo? Só sei que esse cara aqui é 2. Eu pergunto a vocês, bom, eu afirmo para vocês o seguinte, eu tenho algum tipo de informação sobre a árvore, eu sei quantos filhos esse cara tem, quantos filhos ele tem, quantos filhos ele tem, quantos filhos ele tem. Eu não sei nada sobre quantos filhos esse cara tem, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse. Ou seja, do ponto de vista do cara que está andando na árvore, essa variável aleatória que ele vai achar aqui, ela é independente de todas as outras. Eu digo, condicionalmente ao valor dessas variáveis aqui, a distribuição dessas variáveis aqui, que a gente ainda não viu, é a mesma que você tinha antes. Elas são independentes do que você já viu. Isso não é difícil de provar, a gente vai provar. E aí, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai ter... A gente vai fazer uma coisa que é... A gente vai manter atualizado o comprimento dessa lista aqui, A de T, como ela evolui no tempo. Tá certo? E a gente vai ver que não... Bom, é quase isso que eu vou falar, tá certo? Mas a gente vai ver que basicamente o comprimento da A de T é uma soma de variáveis aleatórias independentes. Ou quase isso, no seguinte sentido. Quando você chega no vértice novo, você está somando a esse comprimento um número de caras que é igual ao número de filhos desse vértice. Tá certo? E quando você chega, quando você chega num vértice que não tem mais o que explorar, você está retirando um da lista. Na verdade, a gente vai ver, traduzindo isso da maneira correta, escrevendo as coisas de uma maneira um pouquinho diferente, a gente vai ver o seguinte, a gente vai contar, seguindo esse contorno da busca em profundidade, a gente vai contar quantos elementos tem por explorar em algum sentido, e aí a gente vai contar, se chegou aqui, a gente tem elementos por explorar, que são esses 4 filhos que eu sei que eu tenho, que eu vou contabilizar em algum momento, tá certo? Então, na verdade, escrevendo isso aqui um pouquinho diferente, vai ser uma variável que a gente vai dar um nome diferente, talvez L de T. Essa variável vai ser uma soma do tipo AN tal, que vai dizer, esse cara me dá 4 filhos, mas eu perco um cara, porque eu já explorei esse aqui. Aí depois eu vou ter aqui a N0 menos 1, mais a N00 menos 1, mais a N01 menos 1. E bom, a moral da história que vai acontecer é o seguinte, a gente vai ver que o problema de decidir se essa árvore acaba ou não, é um problema que você vai reduzir ao seguinte, vai ter um passeio aleatório, em que os incrementos eles têm a distribuição dessa variável n menos 1. Ou seja, eles têm média mu menos 1, que é positiva. E aí, se você for seguindo esse contorno, você vai ver que o problema de decidir se isso vai acabar algum dia, que se você acaba de explorar a árvore em tempo finito, a árvore é finita. Se você não acaba, ela é infinita. A gente vai ver que o problema de decidir se você volta algum dia é exatamente o problema de decidir se esse passeio vai bater em 0 antes desse passeio aleatório para o infinito. E a gente vai provar que isso tem probabilidade positiva de não acontecer. Ou seja, tem uma probabilidade positiva de você continuar explorando a árvore para sempre, nunca parar. Isso está bem explicado num negócio que eu botei lá no site do Alon e do Spencer. Está explicado, acho que já no caso do Grafa, não lembro. Ou talvez esteja no caso do processo Galton-Watson, está numa linguagem um pouco... Não, está no Galton-Watson também. Está numa linguagem um pouquinho diferente do que a gente fez, mas é bom vocês já irem dando uma lida, e aí segunda-feira a gente vai terminar isso aqui. Peço desculpas pela aula encurtada, mas por hoje é só. Então, mas só para confirmar, no final das contas a gente está fazendo a busca em profundidade para chegar a uma coisa que a gente escreve bem por somas variáveis aleatórias independentes e reduzir o passeio de decidir se a árvore se extingue ou não a um problema que é decidir se um certo passeio aleatório vai bater em 0 antes de ir para infinito. Oi.
Não, é porque as coisas não estão escritas aqui igual o que a gente vai escrever na aula que vem. O que a gente vai fazer é o seguinte, olha só. Você vai ver quantos filhos esse cara tem, tá certo? E aí você vai dizer, esse cara aqui, eu vou perguntar logo de cara quantos filhos ele tem. Então não vou precisar olhar para ele nunca mais. Então eu estou dizendo, eu estou acrescentando 4 vértices para consideração e tirando 1. Aí eu vou chegar aqui e vou perguntar quantos filhos ele tem, logo de cara, e não vou olhar nunca mais. Então eu vou acrescentar 2 e tirar 1. E aí por aí vai. Aí você vai ter essa soma aí. Certo? E é isso. Bom, falou. Aí você pode também olhar de outra maneira para ficar mais parecido com o que a gente fez, que você vai vendo os valores das variáveis aleatórias e aí você tem que se convencer, basicamente, que se você for... que o momento em que o processo acaba é o primeiro momento em que você vê isso aqui. Alguma coisa desse tipo. Que aí significa olhar aquela soma menos 1, quase isso. Tá? Mas, enfim, na aula que vem a gente vai fazer isso melhorzinho para mostrar que é a soma mesmo e que o problema é mesmo o problema desse tipo parcial aleatório bate em zero. Certo? Bom, tá bom.